Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma análise. É muito bom ter essa turma da psicologia acompanhando o conteúdo hoje. Bom, nós vamos olhar para o nosso ordenamento jurídico de um jeito bem diferente agora. Esqueçam aquela ideia de códigos frios e estritamente burocráticos, sabe? Vamos encarar essas leis como verdadeiras ferramentas criadas para uma coisa muito específica: a proteção da nossa subjetividade. E aí entra a grande questão. Como exatamente esses marcos legais moldam a prática psicológica e protegem a saúde mental? Vamos mergulhar direto nisso. A grande sacada, a mudança de paradigma mesmo, é entender que essas leis deixaram de ser só regras punitivas do Estado. Elas agora focam ativamente no bem-estar subjetivo das pessoas. E para quem vai atuar na área da saúde mental, dominar isso é literalmente entender a base dos direitos e deveres que guiam qualquer prática clínica ou social. Para organizar nossa conversa, dividimos o conteúdo em 5 blocos. 1. Direito e subjetividade. 2. Ciclos de vida, focando na infância e no envelhecimento. 3. Identidade, abrangendo mulheres, raça e LGBTQIAP+. 4. Autonomia das pessoas com deficiência. E 5. A prática ética em psicologia. Vamos passar por 6 grandes marcos legais brasileiros rapidinho para deixar essa conexão entre lei e psicologia super clara. Começando então pela nossa primeira seção, Direito e Subjetividade. Vamos entender como rola essa transição do direito puramente objetivo para as nuances do cuidado psicológico. Tem uma frase que diz que as leis não são apenas regras, elas são ferramentas que protegem a subjetividade humana e a saúde mental. Essa é sem dúvida a nossa base conceitual hoje. Pensa bem, quando o Estado cria uma lei para proteger populações vulneráveis, ele está, no fundo, operando dentro do modelo biopsicossocial. O direito à vida ou à liberdade não existe num vácuo, né? Ele existe justamente para garantir que a nossa psique tem um ambiente seguro para se desenvolver. Entrando agora na nossa segunda seção, ciclos de vida com foco na infância e no envelhecimento. Vamos comparar como o Estado age nos dois extremos do nosso desenvolvimento. A grande revolução que a gente vê logo de cara vem do Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Antigamente, o foco era puramente na chamada situação irregular, uma visão que só olhava para a infração ou para a carência extrema. O ECA muda o jogo completamente. Ele passa a reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos que estão passando por fases bem específicas e super delicadas de maturação biopsicossocial. É o que chamamos de doutrina da proteção integral. E como isso bate na porta da nossa prática? Bom, o impacto é direto. O ECA, por exemplo, torna obrigatória a aplicação de protocolos para detectar riscos no desenvolvimento psíquico logo nos primeiros 18 meses de vida. Além disso, determina que qualquer suspeita de maus-tratos ou castigo físico, e isso inclui com certeza a violência psicológica, precisa ser comunicada ao Conselho Tutelar. E mais recentemente, com o Estatuto Digital, o Estado também reconheceu o dever de proteger esse desenvolvimento contra os riscos do ambiente virtual, que é uma pauta super atual. Pulando lá para o outro lado do ciclo de vida, temos o Estatuto da Pessoa Idosa. E aqui tem um conceito que é simplesmente belíssimo: o envelhecimento como um direito personalíssimo. O Estado não tem só a obrigação de garantir a sobrevivência física de quem tem 60 anos ou mais. O dever aqui é garantir com prioridade absoluta a inviolabilidade da integridade psicológica, moral e também da autonomia dessas pessoas. O grande ponto de intersecção aqui é perceber essa simetria de proteção, sabe? Proteger as populações mais vulneráveis nesses extremos da vida exige da gente uma vigilância psicológica muito ativa. A notificação compulsória em casos de violência psicológica não é só preencher papel ou cumprir burocracia. É um mecanismo primário e um dever ético gigante para conseguir interromper o adoecimento psíquico dessas populações. Avançando para a nossa terceira seção, identidade, cobrindo mulheres, raça e a população LGBTQIAP+. Vamos ver como o Estado atua para blindar a diversidade, a dignidade e a autoestima. Olha, a Lei Maria da Penha é um divisor de águas gigantesco. Ela traz pela primeira vez no meio jurídico um conceito explícito do que é a violência psicológica. Ela descreve na lei aquelas condutas que causam dano emocional, que diminuem a autoestima, que envolvem manipulação e controle de comportamento. E exatamente por entender o quão complexo isso é, a lei exige equipes de atendimento multidisciplinar. Ela integra a saúde, a rede psicossocial e o sistema de justiça para proteger de verdade as mulheres. Fazendo um cruzamento rápido aqui entre as identidades, os mecanismos do Estado e o impacto que nós da psicologia observamos na ponta, para as mulheres, ferramentas como o Ligue 180 e as equipes psicossociais têm o objetivo claro de restaurar a autonomia. Já no Estatuto da Igualdade Racial, políticas como o SINAPIR
As cotas do ensino obrigatório de história não são apenas reparações sociais. São ações desenhadas sob medida para resgatar a identidade e autoestima que o racismo fere todos os dias. E no caso da população LGBTQIAP+, a criminalização da homotransfobia atua como um verdadeiro escudo para que o projeto de vida dessas pessoas seja protegido contra a violência e os estigmas externos. E isso ilustra muito bem o papel do Supremo Tribunal Federal, o STF. Como a gente ainda não tem um estatuto legislativo único cobrindo tudo isso, os direitos LGBTQIAP+, foram garantidos por jurisprudência, tendo como base principal a dignidade da pessoa humana. O STF entende que o Estado precisa facilitar os planos de vida de cada indivíduo. Isso garante, por exemplo, o direito ao nome social e rejeita com força total qualquer tentativa de patologização da identidade de gênero, reconhecendo que essa é uma vivência interna, íntima e totalmente individual. Ainda nesse papo sobre identidade, é absolutamente fundamental falar sobre o racismo estrutural, um conceito central reconhecido no Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto tem um foco imenso na saúde integral, orientando o SUS a reduzir vulnerabilidades por meio de informação e pesquisa. O que isso nos diz? Diz que combater a discriminação, seja no mercado de trabalho ou lá com as cotas nas universidades, é, na vida real, uma intervenção sistêmica gigante para proteger o bem-estar subjetivo de toda a população negra. E assim, chegamos à nossa quarta seção, autonomia das pessoas com deficiência. Aqui, a gente tem talvez a expressão mais incrível do modelo biopsicossocial dentro das nossas leis. O que a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelece é revolucionário. A deficiência, de uma vez por todas, deixou de ser encarada como um problema ou um defeito da pessoa. O foco virou. A deficiência nasce do choque entre os impedimentos do indivíduo e as barreiras atitudinais e sociais do nosso ambiente. Ou seja, o peso da mudança agora está nos ombros da sociedade. É o ambiente que precisa se adaptar e incluir, e não o contrário. E adivinhem quem está bem no centro de toda essa avaliação? O profissional de psicologia. O Estatuto deixa claro que a avaliação da deficiência não vai mais ser aquele modelo puramente biomédico do passado. Agora, é uma avaliação biopsicossocial de verdade. Uma equipe interdisciplinar precisa obrigatoriamente sentar e analisar os fatores socioambientais e os contextos psicológicos. É o psicólogo atuando como agente direto de inclusão na prática. Vejam só como o Estatuto defende a autonomia na prática, comparando essas duas coisas. Historicamente, a interdição de uma pessoa com deficiência era absoluta, tirava todos os direitos civis. Hoje não. A curatela passou a ser uma medida extraordinária, aplicada pelo menor tempo possível e restrita apenas a questões de patrimônio e negócios. A grande virada de chave é a tomada de decisão apoiada. Nela, o indivíduo preserva totalmente a sua capacidade plena, seus direitos reprodutivos, civis, o direito de casar e escolhe pessoas da sua própria confiança para ajudá-lo nas decisões. O foco do Estado agora é apoiar a autonomia e não mais cercear a liberdade. Tudo isso nos traz a nossa quinta e última sessão, a prática ética em psicologia. Vamos amarrar o que isso significa para o dia a dia e para o mandato ético de quem está na linha de frente. Resumindo todas as aplicações práticas desses estatutos que acabamos de percorrer, fica muito claro que o nosso papel na psicologia vai muito além da porta do consultório. Nós temos o dever de atuar na desconstrução dessas barreiras atitudinais, de reportar violações de direitos das crianças e dos idosos, de compor essas redes multidisciplinares de combate à violência e, acima de tudo, temos que acolher, validar e proteger os variados projetos de vida que existem na nossa sociedade. Tem uma reflexão que fecha esse nosso raciocínio de um jeito perfeito. O objetivo primordial destes estatutos é a preservação da dignidade humana, onde o profissional de psicologia atua como garantidor final da subjetividade. E é exatamente isso. Quando a gente aplica o ECA, Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa Idosa, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, ou defende os direitos LGBTQIA+, ninguém está apenas cumprindo regras num pedaço de papel. Nós estamos exercendo a essência mais pura da profissão, sendo essa ponte, esse garantidor da dignidade humana. Fica então essa provocação para fecharmos a nossa apresentação de hoje. De que forma é possível carregar todo esse arcabouço maravilhoso, não apenas como teoria na cabeça, mas como uma ferramenta de transformação direta no dia a dia da futura profissão? O Estado já desenhou um mapa da proteção social, agora cabe aos profissionais da saúde mental pavimentar esse caminho. Foi fantástico compartilhar essa jornada por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima análise.